Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão do momento atual para ser discutida, aprofundada pelos nossos convidados, basicamente professores e acadêmicos da nossa região e da Universidade de Caxias do Sul. Vamos ao problema, a questão de hoje. Água, elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies do planeta. Cerca de 70% da superfície terrestre está coberta por ela. No entanto, apenas 3% desse volume corresponde à água doce. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2013, 770 milhões de pessoas não tinham acesso à água. Até 2015, esse número pode chegar a 3 bilhões. Por isto, o teorema de hoje pergunta: qual tem sido a postura da humanidade diante deste recurso? Podemos afirmar que vivemos uma crise ambiental no que se refere à água potável no planeta? Afinal, qual o futuro da água? Qual é o futuro da água? Essa é a pergunta, é a questão colocada hoje para os nossos convidados, para você também que nos assiste ao falarmos do futuro da água. Acho que estamos falando do nosso futuro, dependemos dela. Para debater o assunto, temos a presença do professor Juliano, da Universidade de Caxias do Sul, da área de Engenharia Ambiental. Bem-vindo, professor Juliano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu que agradeço o convite, vai ser um privilégio contribuir com esse tema tão importante para todos, né? Contamos também com a presença do professor Edson Leite, professor Edinho, que trabalha com ensino médio, com preparação para o vestibular. Tudo bem, professor Edinho? Tudo bem, um prazer imenso estar participando desse programa aí, porque a gente tem que contribuir de alguma forma com a sociedade, né? Já discute bastante essa temática da água com os seus alunos? Olha, a temática da água com os alunos é bastante discutida em sala de aula, porque, poxa, é uma coisa de futuro, né? Então, quantos engenheiros sairão dali, quantos médicos e assim por diante, profissões, né? E que tem que saber, tem que dar importância a esse elemento, a água, né? Perfeito. E ainda temos a presença da Elis Marina, que é engenheira ambiental e também está fazendo seu mestrado nessa área. Bem-vinda, Elis, tudo bem? Tudo bom, isso mesmo. Obrigada pelo convite. Essa questão te preocupa? É objeto do teu estudo? Com certeza foi objeto parcialmente do meu trabalho de conclusão de curso aqui como acadêmica de Engenharia Ambiental da UX e dentro da minha atuação como técnica do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade também. Nós chamamos o nosso planeta de Terra, mas também poderia ser chamado, Juliano, de planeta Água. Sem dúvida. Entretanto, sem dúvida, pouco dessa água pode ser consumida diretamente, como água doce, menos ainda água potável, etc. E essa problemática, Juliano, e o nosso comportamento, o ser humano é o principal a interferir na qualidade da água. Sem dúvida, como um elemento vital, né, para as nossas próprias vidas. Afinal, em média, somos compostos também por cerca de 70% de água, né? Nascemos com um pouco mais, envelhecemos na idade mais avançada, essa água começa a se reduzir também no corpo humano, né? E ela é necessária para vários elementos de subsistência dos ecossistemas, né? E é um assunto polêmico quando a gente fala em termos de quantidade de água no planeta, né? Então, uma coisa que é interessante ficar clara nessas discussões para as pessoas refletirem. Em tese, a quantidade de água no planeta é única, ela não se altera. Okay? Exato, ela não aumenta nem diminui. Ela não aumenta e não diminui. Eu costumo brincar com os alunos que ela diminui sim quando tem explorações espaciais, por exemplo, né? Eles têm que levar água para fora da nossa, né, do nosso ambiente. Mas aqui. Pouquinho. Mas vamos combinar que esse não é o fator preocupante, né? O fator preocupante é a disponibilidade dessa água, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade ao redor do planeta. Então, existe uma variação dessa distribuição quantitativa, né? E existe a piora da questão qualitativa, né? Isto é o fator preocupante. Quando a gente vincula a falta de quantidade necessária a uma certa população, ou também o excesso de população a uma certa quantidade de água disponível, isso se torna preocupante. E a disponibilidade dela em termos qualitativos, ou seja, de qualidade, ela se vincula diretamente a questões técnicas, econômicas e ambientais. Porque hoje a nossa engenharia, sem petulância ou com petulância, é fato. Nós podemos tratar a água, inclusive a água salina. Soluções técnicas existem e são conhecidas. Exatamente, só que elas começam a se inviabilizar sob o ponto de vista econômico e ambiental. Então, esse não é o desejado. Esse não é o desejado. O desejado é que a gente tenha uma adequação de população versus disponibilidade de água
com quantidade e qualidade suficiente para ser tratada e ser tornada potável para suprir aquela população, né? Bom, professor Edinho, entramos direto na sua matéria, né? Direto na geografia humana e física, né? É uma coisa interessante esse assunto água, porque a gente sabe que o planeta Terra cresce populacionalmente, né? O Malthus tinha uma teoria que ia faltar alimentos. Várias teorias vieram. Os econeomalthusianos dizem hoje, que é a teoria mais recente da geografia, dizem que nós precisamos preservar a natalidade, tem que controlar a natalidade, porque senão os recursos naturais não vão ser viáveis. Vão precisar de mais planeta Terra para atender a população que está aí. E aí nós temos, em diversos locais do nosso planeta, nós temos já estresse hídrico. Lugares onde não há uma quantidade de água suficiente para a população. Por exemplo, a África subsaariana, ou seja, a África abaixo do deserto do Saara, que vai do Senegal até o outro lado, Etiópia, não tem comparação. Ali o pessoal não conhece água potável realmente, né? Então tem o Oriente Médio também. A gente ouve muito falar em guerra por petróleo. Não é bem petróleo. Tem muita coisa a ver com água. As nascentes do Tigre e Eufrates são na Turquia. Já houve guerra entre a Turquia, o Iraque, Irã, devido a essas nascentes, porque a Turquia vai fazer o quê? Ela vai fazer irrigação, vai fazer barragens para hidrelétricas ou coisa parecida, e essa água não vai chegar até o Chatel Arábia, até o Iraque. Então são problemas assim que realmente preocupam a humanidade. Eu tinha um professor meu na faculdade que dizia sempre, eu achava brincadeira na época, ele dizia, olha, se nós tivermos uma terceira guerra, vai ser por água. Por água. Vai ser por água, porque o recurso está escasso, essa coisa toda. Então, aqui no Brasil nós também temos áreas, o Nordeste, por exemplo, o sertão nordestino, né? A gente sabe que durante muito tempo as cacimbas eram o remédio. Hoje são as cisternas, né? Água da chuva, aquela coisa toda. A minha preocupação vai bem assim, ó. Poxa vida, a água existe, a gente sabe, ela tem o ciclo, né? Ela só vai embora se for para o universo real. Só que a população aumentando, a ganância do homem aumentando, a falta de educação para com esse bem da humanidade, né? Então a gente fica, poxa, preocupado mesmo, é uma coisa preocupante. Perfeito. Elisa, e aí? Diante dessa problemática, você que também se dedica ao estudo disso, soluções teríamos, mas continuamos vivendo sem um planejamento, sem efetivamente colocar em prática algumas coisas que nos ajudariam na gestão das águas? Com certeza. Todas as atividades que a gente exerce como ser humano necessitam de água, quer seja elas de cunho pessoal ou de cunho industrial mesmo, na produção de bens e serviços. Então, é essencial que a gente observe, que a gente olhe para esse recurso natural como um recurso que necessita ser efetivamente gerido e que se tenha, então, um processo de planejamento vinculado a ele. Claro, nós já temos no país a própria política nacional de recursos hídricos é uma legislação que foi promulgada nesse sentido para gerenciar, para gerir essa questão de água no país. Mas eu acho que muito pode se avançar nesse sentido, principalmente porque nós precisamos de água para tudo. Então, os usos não podem ser conflitantes. A política deixa bem claro que que se tem uma necessidade maior por dessedentação humana e animal, ou seja, no caso de falta de água ou estresse hídrico, a prioridade será abastecimento público. Mas mesmo assim, mesmo que isso esteja na lei, e o que acontece com o nosso sistema produtivo? O que acontece com a economia do país num caso de estresse hídrico, no caso de uma falta de água severa? Né? Então, nesse sentido, eu acredito que o planejamento vinculado a recursos hídricos seja fundamental para o país. Professor Juliano, para encerrar essa primeira rodada, a Elis nos dizia que políticas existem, estão aprovadas há um bom tempo já? É verdade. Mas e o que está faltando de implementar? São legislações, são planejamentos efetivos das administrações públicas, consciência do público que deve cobrar? Eu acredito que seja um somatório desses elementos todos e mais outros tantos, né? Já desde 1997, nós temos a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, que institui no país instrumentos efetivos de planejamento e gestão desse bem, então, agora tratado como recurso fundamental à vida, né?
Mas, infelizmente, eu costumo dizer que uma sucessão de incompetências políticas, incompetências técnicas, né, e também educacionais, né, a gente também se coloca nesse papel, terminam, então, contribuindo para que, de fato, essas políticas até hoje não estejam completamente efetivadas, né? E a política ela é muito clara quando ela estabelece alguns instrumentos, né, de controle e organização desse uso, diríamos assim, dos recursos hídricos, né, nos seus mais diferentes usos, como os outros dois participantes comentaram, né? E, por exemplo, 2 instrumentos que são polêmicos nessa política são os instrumentos da outorga, do direito de usar a água. Porque ela é pública? Porque ela é pública, ela se tornou um bem público, né, desde 1988, desde a Constituição Federal de 88, e, consequentemente, a cobrança por esse bem agora tratado Exato. como recurso. Hoje, o recurso mineral água é praticamente o único recurso mineral completamente gratuito na natureza. Nós não pagamos nada por ele. E aí, quando a gente fala em pagar, a gente se assusta. Como assim? Por isso que talvez o momento... Mais um imposto, mais uma taxa. Exato. Não é bem isto, né? É interessante. O momento que surge uma certa sensibilização é realmente quando falta esse recurso. Até que tudo está normal, parece que as coisas não precisam de uma ação, né? A gente sabe que planejamento faz parte, poxa vida, a urbanização aconteceu, devia ser melhor planejada. Nos países desenvolvidos ela foi planejada, nos subdesenvolvidos não houve planejamento nenhum. Ocorreu da dia para a noite, o pessoal saiu do campo, foi para a cidade, aquela coisa toda. Mas vamos pegar aí países europeus, países asiáticos como exemplo. Eu cito sempre um exemplo, a Rússia. A Rússia, na década de 60, planejou uma irrigação para plantação de algodão, certo? Aí 2 rios tributários do Mar Aral, o Sirdária e o Amundária, os 2 rios tributários que despejavam água no Mar de Aral, eles foram canalizados. O que aconteceu? Essa canalização acabou secando o Mar de Aral, certo? Então penalizou uma população que vivia da pesca no Mar de Aral. Então não houve um planejamento. Veste um santo, tira a roupa do outro, não pode ser assim. Aqui no Brasil nós temos um exemplo assim, ó, o maior desastre ecológico em termos de hidrelétricas no Brasil é a construção, na época da ditadura ainda, governo Figueiredo, se não me engano, a construção da usina de Balbina, que fica no norte do Brasil. Pô, o norte do Brasil tem um potencial hídrico, é o maior do mundo, certo? Então pegaram o rio Atumão, afluente da margem esquerda, vamos construir uma hidrelétrica. Começaram a construção da hidrelétrica, viram que não ia ter grande potencial, hoje o potencial dela é irrelevante, certo? Mas foi inundado milhares de hectares de floresta. Se perdeu fauna, flora, índios e por aí fora. E ainda hoje a gente passa por lá, tem aqueles pariteiros, aquele odor horrível, certo? O Rio Madeira também, com a retirada de madeira das margens do Rio Madeira, matas ciliares, né, de galeria. O que aconteceu? A fiscalização do IBAMA chegou, o pessoal que estava cortando a madeira jogou a madeira no rio e se mandou. Foi embora. Aquilo apodreceu no Rio Madeira e causou doenças de pele àquela população ribeirinha. Quer dizer, um problema sério de falta de planejamento. Perfeito. Elis, São Paulo, terra da garoa, mas nem garoa tem mais São Paulo. Pois e aí, veja que bem. dizer? Pois é, São Paulo passa hoje, atualmente, por uma situação muito complicada em termos de planejamento e gestão de recursos hídricos, né? A falta ou a escassez desse recurso para as mais diversas atividades tem levado o governo a investir dinheiro público na utilização do volume morto, né, do Cantareira. O que significa o volume morto? Porque o pessoal fala, às vezes não entendemos bem. O volume morto é o volume de água que fica abaixo das comportas da represa, ou seja, é um volume estratégico que convencionou-se não utilizar por uma série de questões, mas que nesse momento está sendo extrema funcionalidade e essencialidade para o sistema de abastecimento do estado de São Paulo, né, como obrigado. um todo. Por favor, conclua, tu quer desenvolver ainda essa questão. São Paulo tem esse momento, mas, entretanto, deveria estar previsto que há momentos de seca, enfim, o comportamento da natureza a gente sabe que não é sempre regular, né? Exatamente. Falando assim, bem especificamente na área de engenharia, a gente sabe, quando se trabalha na área de hidrologia, que esses eventos vão ocorrer. A gente estima com base em instrumentos estatísticos e de probabilidade quando eles poderão ocorrer. Então,
Quando a gente ouve alguém dizer que esse é um evento extremo, um evento de uma ocorrência muito rara, bom, do seu ponto de vista da engenharia, a gente já sabe que ele ocorre. Então, por que nós não nos planejamos para responder de uma forma satisfatória a esses eventos, né? Professor Juliano, uma realidade que nem a de São Paulo, o que poderia ter sido planejado, o que pode ser feito para evitar essa escassez do recurso água? Sem dúvida, como a engenheira ali estava comentando ali, essa questão da extremalidade dos eventos meteorológicos, né? Eu sempre costumo dizer, sobre o ponto de vista técnico e ambientalista, que eu não suporto mais ouvir isso, né? Eu posso quase afirmar, não existe esses extremos, sob o ponto de vista de não saber que eles poderão ocorrer, né? A gente pode não saber exatamente quando eles ocorrerão, né? E nós temos hoje as políticas que ajudam a instrumentalizar ações que teriam reduzido esses efeitos. O próprio Rio Grande do Sul, né, sistematicamente tem secas, tem enchentes. O próprio Rio Grande do Sul, infelizmente, passa por uma situação, sob o ponto de vista das políticas e gestão de recursos hídricos em termos de Brasil, uma situação que eu coloco a palavra vergonhosa, né? Porque nós fomos aqui precursores de todo o processo legislativo para institucionalizar as políticas. E nós passamos sucessivas vezes por esses eventos ditos extremos, né? E até então não conseguimos efetivar de fato essas políticas e instrumentos, né? Que, sem sombra de dúvida, também, como o professor Edinho estava colocando, né? Ela passa por um elemento de educação vital. Quando a gente fala em gestão, em políticas, né? Em instrumentos para planejamento, sempre o processo de educação ele está vinculado, porque também não basta o outro lado se instrumentalizar se a população também não acompanha. Então, agora, em São Paulo, a gente vê uma situação desesperadora e com processos paralelos e às vezes inversos, né? Então, força a população a se educar, contingenciando gastos ou beneficiando com valores de desconto. Puxa, essa é a melhor forma de educação, então? Será que essa realmente é o caminho, né? Aguardar esse extremo ocorrer para depois ir lá e colocar o seu esparadrapo, né? O gás. Não, mas por que não prevenir a doença, né? Ela é completamente possível sob o ponto de vista técnico. Talvez o meu completamente é um tanto quanto de exagero sob o ponto de vista até ambiental, né? Mas ela é possível, sim. Então não houve planejamento, não houve gestão. A gente está colocando mais em pauta aqui a água superficial, né? A gente está falando, exatamente. Mas tem os aquíferos, e o Brasil é rico em aquíferos, né? E mesmo assim parece que já estamos poluindo os aquíferos. O São Paulo, por exemplo, o aquífero Guarani pega Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. O aquífero do Mercosul, né? Tem água ali. No Paraná o pessoal já começou a tirar água do aquífero. Só que desordenadamente começaram até a ruir casas no Paraná, certo? O aquífero Guarani, em volume d'água, ele é majestoso. Só que nós temos um aquífero maior que o Guarani, que é o Alter do Chão, na Amazônia, certo? E o Alter do Chão, mesmo pegando menos estados, uma menor área, tem um volume de água superior. Então, o Brasil é um país que tem muita água. E como o professor falou, olha, educação acima de tudo. Se o nosso povo for educado, saber utilizar a água, vamos dar um exemplo, banho, no próprio banho. Poxa vida, tem gente que liga o chuveiro antes de entrar no banho, fica ali 15, 20 minutos. Poxa vida, não é possível, uma falta de educação. Aí amanhã vai estar chorando a falta d'água. Lavar o carro com água tratada. Exatamente. Isso é uma coisa descabível, né? Não dá para se suportar um negócio desse. Brincando, por melhor que seja o carro, mas ele não merece. Não merece, porque você está brincando com uma coisa necessária para a vida humana. Exato. Tem pessoas que não têm água. Você vai estar jogando água fora, então isso é educação. E aquela velha história, né? Poxa, um papelzinho no chão não é nada, mas o que é isso? Vamos ser educados. Nós tivemos um exemplo, aí os orientais vieram para cá agora, durante a Copa do Mundo, os caras não saíram do estádio sem antes juntar todo o lixo. E nós fazemos questão de estar jogando. Quer dizer, educação acima de tudo, né? Isso é primordial. Perfeito. Elis? Eu acho que a gente consegue fazer um gancho bem interessante na fala do professor com relação ao reuso, né? O uso da água da chuva e o reuso de efluente, por exemplo, na indústria, para salvaguardar, digamos assim, a água potável. A água na natureza, no estado em que ela se encontra, ela não é potável. Para que ela se torne potável, ela passa por um processo de tratamento nas estações de tratamento de água, depois vai para a distribuição e chega na nossa torneira.
será que todos os usos que nós fazemos da água necessitam água potável? Por exemplo, dependendo do processo industrial, a gente não precisa de água potável. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente comece a organizar um mapa mental dos usos da água na nossa sociedade para que a gente possa conhecer as estratégias, as possibilidades de planejamento para, exatamente, salvaguardar o que é mais relevante, que, no caso, a política estabelece, que é a dessedentação humana e animal. Sr. Juliano, para complementar... Eu sempre costumo dizer que as nossas gerações aqui, independente das diferenças de idade, mas nós já nascemos com um conforto impressionante. É verdade. Com água saindo da parede. É verdade. Para nós esse é o conceito. Tem um negócio lá que sai da parede, eu aperto, eu giro e eu tenho água que eu tenho condições de levar ela ao meu rosto, eu tenho condições de beber ela com segurança. Né? E isso termina trazendo uma condição de conforto, né? uma falta da percepção de que aquele é um bem escasso sobre o ponto de vista de disponibilidade, como eu comentei anteriormente. Né? Se nós formos perguntar para os nossos avós, né? Todos vão ouvir relatos, ou um pouco antes, ouvir relatos da necessidade de buscar água distante de casa, enfim, etc. Né? Então, a gente vive um momento que é necessário se repensar os processos de educação com relação ao uso da água. Não há dúvida com relação a isso. Precisamos tratar disso. Perfeito. Obrigado, professor Juliano, professor agradeço. Edinho, Elis. Sem dúvida, o assunto continuaria, mas creio que já foi muito importante essa participação, essas informações que vocês nos trouxeram. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outra temática para o debate. Até lá.